Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho de listas. Listas é um tipo de conteúdo muito utilizado no HTML para construir menus. Inicialmente não era para isso, era para fazer listas, mesmo como diz o nome, né, no HTML original, acadêmico lá do início, mas ele, com o passar do tempo, com a adoção do CSS, até de JavaScript, hoje ele é muito utilizado para a criação de menus, mas também ainda é utilizado para conteúdo. Então vamos aprender a mexer um pouquinho com listas, com essas tags que são bem úteis no nosso dia a dia com HTML. Bom, vou voltar aqui na nossa pasta, vou lá no Visual Studio Code, fecho aqui para fortalecer também, vamos criar novamente o arquivo. Criei na pasta, cliquei na pasta, New File, listas.html. Vamos criar aqui HTML5. Então vamos falar do primeiro tipo de lista que a gente utiliza dentro do HTML, que são as listas desordenadas. Existem 3 tipos de listas que a gente usa no HTML normalmente no dia a dia. São listas ordenadas, listas desordenadas e listas de definição. Então vamos começar com a lista ordenada. A tag que você vai utilizar é a OL. A OL é a que vai encapsular a lista. E dentro da OL você vai ter elementos, você vai ter itens que vão estar dentro da tag LI. Então, item 1. LI, item 2. LI, item 3. Vou salvar. Vamos olhar no navegador. Atualizo aqui. Listas.html. E está aqui, ó. Lista 1, item 1, item 2 e item 3. É uma lista ordenada. Número 1, número 2 e número 3. Se eu quiser utilizar uma lista desordenada, né, uma lista que não tenha essa ordenação numérica, como eu faria? Né? Como eu faria para fazer uma lista que não tenha essa ordenação numérica? Eu vou copiar a nossa lista aqui. Tá? OL é de Ordered List, ou lista ordenada. E vamos trocar pelo UL. Unordered, não ordenada. Salvei. Tenho aqui uma segunda lista. Então eu tenho a primeira lista, que é uma lista ordenada, e uma segunda lista, que é uma lista desordenada, que é uma lista que não utiliza uma sequência numérica, porque essa sequência numérica é automática. Mas e se eu não quiser começar a lista do 1, por exemplo, ou do 2? Eu quiser começar ela do 10, por exemplo. Aí você vai ter o seu primeiro contato com um elemento do HTML, que são as propriedades. Normalmente uma tag ela pode possuir propriedades, e as propriedades elas são escritas dentro da tag. Então a tag OL ela aceita uma propriedade chamada start. E dentro dessa propriedade eu posso colocar um número, por exemplo, 10. Vou salvar e vou atualizar aqui no navegador. Olha lá, eu tenho o item 10, o item 11 e o item 12. Por quê? Eu mudei a propriedade start. Quando eu não defino a propriedade start, por padrão, ela é 0, ela é 1, né? Ela começa no 1. Se eu defino, ela vai começar no número que eu defini. O terceiro tipo de lista que eu falei, que é a lista de
definições, ela é uma lista menos utilizada, mas também é interessante que vocês conheçam, que é o DL, ou seja, Definition List. Dentro do DL eu tenho as tags DT, título, eu posso colocar aqui um título, e DD, que é a definição. Definição do elemento. Ou subtítulo, ou o que você quiser escrever, né? Mas é um texto menor. E aí eu vou duplicar aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, duplicar 3 vezes essa estrutura. Vamos voltar no navegador. A gente tem aqui uma lista de definição. Então, a lista de definição ela vai trazer para mim o título que eu quero colocar e uma definição, né, abaixo. Então, ela monta essa estrutura visual aqui, essa estrutura de conteúdo. Para finalizar listas, eu vou ensinar para vocês mais uma propriedade. Vamos imaginar que você não gostou dessa bolinha aqui, que está ali de frente com a lista. Você tem uma propriedade chamada type dentro do UL que aceita alguns valores. Square, por exemplo. Vamos voltar lá no navegador e atualizar. Tá pequenininho, não sei se deu para vocês visualizarem a diferença, mas deixa eu dar um zoom. Você vai perceber que deixou de ser uma bolinha e passou a ser um quadradinho. Um square. Então, existem alguns tipos possíveis de ponteiro para utilizar na lista. Por padrão, se você não define nenhum, é o rounded, que é a bolinha. Agora, se você define, aí ele vai usar aquele que você definiu. Na documentação do HTML, você vai encontrar, né, todos os types possíveis. Vou fechar o nosso arquivo aqui, para a gente não esquecer. Vamos colocar lá no Git. Agora vamos fazer um commit composto com tudo aquilo que a gente está devendo. Novas aulas. Commit, pega os 3 e manda para o Git. Já fez o push. Pessoal, até a próxima aula.